Oiê! Hoje eu quero trazer um assunto bem legal assim para reflexão, para que vocês possam pensar, né? Caso alguém não tenha pensado nisso ainda. Esses dias eu tive num evento social e em algum determinado momento uma pessoa soltou o nome, né, de uma pessoa pública e começou a falar sobre essa pessoa, né? Falar de uma forma invasiva, falar da vida da pessoa, falar das decisões que a pessoa tomou, falar de algumas questões que a pessoa tinha feito. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ele deixou de fazer, ele sonegou, ele não ligou, ele não pagou, enfim. Então, assim, tudo uma fofoca de uma burocracia ali, né, que a pessoa estava envolvida profissionalmente, né? Era o trabalho daquela pessoa atender essa outra pessoa, né? Que estava sendo alvo da fofoca. Eu chamo isso de fofoca. Não é um comentário, não é nada que vá beneficiar essa pessoa, né? E assim, quando se mencionou o nome dessa pessoa, eu não acredito que inicialmente o intuito era vamos falar sobre essa pessoa, mas acabou sendo, né? Então, assim, as pessoas que estavam ali envolvidas, não necessariamente eu que estava ali, eu não queria saber, né? Eu sou uma pessoa, assim, que quem me conhece sabe que eu detesto fofoca, eu não passo fofoca adiante, eu não gosto de saber de fofoca. Se tu quiser me contar, fica à vontade, é uma coisa, assim, que me desconforta saber, porque se tu quer falar em torno em questões assim de desabafo, eu preciso desabafar, essa pessoa, sei lá, fez um procedimento comigo, fez um negócio comigo e ficou me devendo, tá tudo certo, né? Quer desabafar. Agora, tem pessoas que têm um costume de desabafar muitas vezes, em muitos lugares e para muitas pessoas. E eu não acho legal, né? Eu não acho legal isso, porque aquelas pessoas que estavam ali, vamos se colocar no lugar, né? Um evento social, nada tinha de profissional. Em primeiro lugar, tu tá infringindo uma lei, né, do teu trabalho, que tu tá sendo antiética, né? Tu tá, mesmo que não tenha um código de ética escrito, delimitado, definido e uma obrigação, né, assim como é para os psicólogos e para os médicos, o código de ética não pode falar de pacientes para terceiros, ainda assim, eu acho que existe um código assim da sociedade, né, de não se fala sobre isso, né? Seja corretor, seja funcionário público, seja, sei lá, que trabalhe advogado, não importa, né? Tu não tem o direito de expor a vida daquela pessoa e traçar conclusões acerca daquela pessoa com base na tua experiência com ela. Eu ouvi falar que essa pessoa fez tal coisa lá naquela vez para aquela outra pessoa, porque a outra pessoa me contou. É um diz que me diz que sem fim, muito provavelmente, né, a gente não tá nem entrando no mérito de é verdade ou não é verdade, às vezes é uma impressão daquela pessoa, né, pode ser uma má impressão, pode ser um relato anterior que me contaminou e eu fiquei com essa impressão a respeito dessa pessoa, então eu vou levar isso adiante, então eu vou sabotar a minha relação com essa pessoa. E aí eu vou replicar isso e dizer realmente essa pessoa é exatamente assim, como tu tinha me dito, né? E aquelas pessoas que estavam ali, eu não sei se vão fazer alguma coisa com essa informação, né? Então, assim, é uma informação, eu chamo informação de caloria vazia, né? As nutris vão entender. Uma caloria vazia, assim, pra ti, que não te agrega nada, né? Um peso pra ti, ficar sabendo de uma fofoca. E as pessoas têm uma curiosidade, né? Eu lembro que meu pai gostava de falar da curiosidade mórbida, né? De ver acidentes, tragédias e coisas sangrentas, né? A fofoca também, de uma certa forma, ela alimenta essa curiosidade mórbida das pessoas de saberem de alguma coisa, de alguém. Nossa, que incrível! O que tu vai fazer com essa informação? Né? Qual é o propósito? Eu recebi uma informação. Então, tu imagina, estou no evento, ouvi uma fofoca, né?
Que até então, ok, foi a pessoa que teve relacionamento, não foi algo que ela ouviu falar de outro, né? Teve relacionamento com aquela pessoa, teve uma experiência que foi desagradável, né? Pra mim, não fez sentido aquele desabafo naquele momento, tá? Para tantas pessoas, de uma forma tão pública e tão ofensiva, né? Porque a pessoa foi com bastante raiva, né? Com bastante ódio no coração no momento que ela tava fazendo, né? Tecendo os comentários a respeito da relação com a pessoa em questão. Fofocada, né? O fofoqueiro fofocado. E assim, imagina se eu e todas as pessoas que estão envolvidas ali vamos replicar isso. Né? Então, assim, eu, uma pessoa, quantas pessoas eu posso contar que eu fiquei sabendo que a pessoa pública, tal, fulano de tal, meu Deus, eu corro para contar para alguém. Então, eu já pego o meu WhatsApp, eu já ligo para alguém, eu já chamo alguém na minha casa, eu já me encontro com alguém no mesmo dia, no dia seguinte. Então, assim, eu posso passar uma semana falando quantas pessoas eu encontro em uma semana. Para quantas pessoas eu posso contar essa informação? E será que esse recorte, essa informação única, representa de fato quem essa pessoa é? Qual a índole, qual o caráter, qual a personalidade? Isso define todas as atitudes dessa pessoa? Ou será que de repente esta mesma pessoa, o fofocado, né? Se ele tiver um relacionamento com outra pessoa, vamos supor comigo, por que não? Se eu encontro com ele profissionalmente em algum momento, será que ele realmente terá essa conduta? Tem muita gente que vai defender que sim, não, porque ele é assim, né? Fez isso com fulano, fofoca. Parentes, fofoca. Diz que me diz que, então, assim, ele vai agir contigo assim. E se eu agir diferente com ele? Porque eu não tenho informações de como essas pessoas agiram. Daqui a pouco todos agiram de uma forma e ele só foi responsivo, né? Ele só respondeu à altura da ofensa. Tem muita gente que não sabe, né? Não tem trato com as pessoas. E se eu tenho um bom trato com essa pessoa, será que ele vai me tratar da mesma forma? Ou eu posso ter uma experiência positiva? Então, assim, o intuito da fofoca, por muito além de denegrir a imagem da pessoa, eu acho que suja a tua própria imagem, né? Por mais que tu teve uma experiência ruim, ok, tive uma experiência ruim, tô no meio de uma churrascada, né? Bebi, falaram o nome do fulano, eu tô com ódio no coração daquele fulano, então eu vou desabafar. Então contextualiza, olha só, pessoal, eu tive uma experiência não muito legal, é a minha experiência, né? Eu ouvi falar que ele já teve esse comportamento com outras pessoas, contextualiza, vai pegar menos mal pra ti, vai ser menos feio pra ti, porque eu vou dizer que eu te olho de uma forma bem pior, eu não vou ficar pensando mal a respeito da pessoa, eu vou pensar mal a teu respeito. É um julgamento? Não, porque essa é a tua conduta, esse é o teu costume. Se tu falou tão tranquilamente ali no momento para tantas pessoas que podia ser que metade não tivesse interessada, né? Se foi tão tranquilo para ti fazer isso, isso me diz que é tranquilo tu fazer isso novamente. Isso me diz que é tranquilo que tu faça isso a meu respeito. Para mim, já é uma pessoa que não tá no meu cardápio de pessoas confiáveis, né? Não vou contar algo para ti, eu não vou compartilhar algo para ti e eu vou resistir em me abrir contigo, porque eu sei que tu faz isso com outras pessoas, né? Então, o que fez com que tu te sentisse tão à vontade naquele lugar para falar tão mal de alguém? Isso me diz mais a teu respeito do que sobre aquela pessoa. Então, cuidem quando vocês forem tecer comentários maldosos, né? Isso é maldade a respeito das pessoas. Uma experiência ruim que tu teve não te dá o direito de denegrir a imagem de outra pessoa. Por mais que fizeram isso contigo, não responde à altura. Não seja igual a outras pessoas que tu condena. Se tu condena esse comportamento, então não faz igual. Tá bom? Vamos pensar sobre isso. E deu de fofoca. Chega. Vamos falar
sobre a tua vida, sobre teus planos, sobre o que tu pensa em fazer da tua vida, os livros que tu tá lendo, os filmes que tu tá assistindo, como tá a tua relação com a tua família, qual o teu plano de vida, né? Qual os teus projetos? Vamos falar sobre isso, fala sobre ti. Se tu não tem nada de interessante para falar sobre ti, que tu tem tanto que falar sobre outras pessoas, trata de tornar a tua vida interessante para que tu possa te orgulhar de falar com ela, com o mesmo orgulho que tu tem de falar tão mal de outras pessoas como tu fala. Tá bom? Recado